Olá, bem-vindos à nossa aula sobre Gerenciamento de Processos de Negócio, ou BPM, e Modelagem de Processos com BPMN. Hoje vamos mergulhar em um mundo fascinante que está revolucionando a forma como as organizações operam e entregam valor aos seus clientes. Você já parou para pensar como as grandes empresas conseguem coordenar milhares de atividades diariamente, mantendo a qualidade e a eficiência? Ou como órgãos públicos estão se transformando para oferecer serviços melhores aos cidadãos? A resposta está no BPM e na modelagem de processos. Ao longo desta aula, vamos desvendar os segredos por trás dessas práticas poderosas e entender como elas podem ser aplicadas em qualquer tipo de organização, seja ela pública ou privada. Preparem-se para uma jornada que vai mudar a forma como vocês enxergam as operações de negócio e abrir um novo mundo de possibilidades para otimização e inovação. Vamos começar entendendo o que é BPM. BPM significa Business Process Management, ou Gerenciamento de Processos de Negócio. Mas o que isso realmente significa na prática? Imaginem BPM como um conjunto de métodos, técnicas e ferramentas que nos permitem analisar, modelar, publicar, otimizar e controlar processos de negócio. É como ter um par de óculos especiais que nos permite enxergar além das estruturas tradicionais da organização e ver como as coisas realmente funcionam. BPM nos dá uma visão holística, permitindo alinhar os processos de negócio com as necessidades dos clientes. Pense nisso como um maestro coordenando uma orquestra complexa. Cada instrumento ou departamento tem seu papel, mas é a harmonia entre todos que cria a sinfonia perfeita. Com BPM, podemos identificar gargalos, eliminar ineficiências e melhorar continuamente a forma como trabalhamos. É importante ressaltar que BPM não é apenas sobre tecnologia, embora ferramentas de software desempenhem um papel importante. É uma disciplina que une gestão de negócios e tecnologia da informação, focando na otimização dos resultados através da melhoria dos processos. E o melhor de tudo, BPM não é apenas para grandes corporações. Organizações de todos os tamanhos e setores, incluindo órgãos públicos, podem se beneficiar dessa abordagem. Agora, vocês devem estar se perguntando: como posso começar a aplicar BPM na minha organização? Bem, é aí que entra a modelagem de processos, e em breve vamos mergulhar nesse tópico fascinante. Antes de entrarmos nos detalhes da modelagem, vamos entender por que ela é tão crucial. Vocês já tentaram montar um quebra-cabeça sem ter a imagem completa como referência? É difícil, não é? A modelagem de processos é como criar essa imagem de referência para o quebra-cabeça complexo que são as operações de uma organização. Ela nos permite criar uma representação visual dos processos existentes ou propostos, facilitando a análise, o design e a medição. Mas por que isso é tão importante? Primeiro, a modelagem nos ajuda a ter uma visão clara e objetiva de como as coisas realmente funcionam, não apenas como achamos que funcionam. Isso é fundamental para identificar problemas e oportunidades de melhoria. Segundo, ela facilita a comunicação entre diferentes áreas da organização. Quando todos podem ver o processo de forma clara, fica mais fácil entender como o trabalho de cada um impacta o todo. Terceiro, a modelagem é essencial para a padronização e a consistência. Ela nos permite documentar as melhores práticas e garantir que todos estejam seguindo os mesmos procedimentos. Quarto, ela é uma ferramenta poderosa para a inovação. Ao visualizar os processos, podemos imaginar novas formas de fazer as coisas, redesenhando fluxos para maior eficiência e eficácia. Por fim, a modelagem de processos é crucial para a transformação digital. Em um mundo onde a tecnologia está mudando rapidamente a forma como fazemos negócios, ter uma compreensão clara dos processos é essencial para implementar soluções tecnológicas de forma eficaz. Agora, vocês podem estar pensando: isso tudo parece ótimo, mas como exatamente fazemos essa modelagem?
É aí que entra o BPMN, uma ferramenta poderosa que vamos explorar a seguir. Chegou a hora de conhecermos o BPMN, ou Business Process Model and Notation. Pense no BPMN como o idioma universal da modelagem de processos. Assim como o inglês se tornou uma língua franca para negócios internacionais, o BPMN se estabeleceu como o padrão global para representar processos de negócio. Mas o que torna o BPMN tão especial? Primeiro, sua simplicidade e intuitividade. O BPMN usa símbolos gráficos que são fáceis de entender, mesmo para quem não é especialista em processos. Imagine poder explicar um processo complexo para alguém de outra área ou até mesmo de fora da organização, usando apenas um diagrama. Isso é o poder do BPMN. Segundo, sua versatilidade. O BPMN pode ser usado para modelar processos simples ou extremamente complexos, em qualquer tipo de organização. Terceiro, sua padronização. Como é um padrão aberto e amplamente adotado, o BPMN facilita a colaboração entre diferentes equipes e até mesmo entre organizações. Quarto, sua capacidade de integração. O BPMN não é apenas uma ferramenta de documentação. Ele pode ser usado para gerar códigos executáveis, facilitando a automação de processos. E por último, mas não menos importante, o BPMN é reconhecido e recomendado por organizações governamentais, como o padrão EPING no Brasil, o que o torna especialmente relevante para a administração pública. Agora, vocês devem estar ansiosos para saber como usar o BPMN na prática, não é? Não se preocupem, vamos mergulhar nos elementos básicos do BPMN a seguir e vocês verão como é surpreendentemente intuitivo. Vamos agora explorar os elementos básicos do BPMN. Pense neles como as peças fundamentais do seu quebra-cabeça de processos. Primeiro, temos os eventos, representados por círculos. Eles são como os pontos de partida, paradas intermediárias e chegadas em uma corrida. Temos eventos de início, um círculo fino, eventos intermediários, círculo duplo, e eventos de fim, círculo grosso. Em seguida, temos as atividades, representadas por retângulos. Estas são as tarefas ou subprocessos que compõem seu processo. Pense nelas como as etapas individuais da sua receita de bolo. Depois temos os gateways, representados por losangos. Estes são os pontos de decisão no seu processo, como os cruzamentos em uma estrada. Eles controlam a divergência e convergência do fluxo. Temos também os fluxos de sequência, representados por linhas sólidas com setas. Eles mostram a ordem em que as atividades são executadas, como as setas em um mapa de viagem. Não podemos esquecer das piscinas e raias, que organizam as atividades em categorias, geralmente representando diferentes participantes ou departamentos no processo. Por fim, temos os artefatos, como objetos de dados e anotações que fornecem informações adicionais sobre o processo. Agora, vocês podem estar pensando, isso parece muita coisa para lembrar. Mas não se preocupem. Com a prática, vocês verão como esses elementos se encaixam naturalmente para criar representações claras e informativas dos processos. E o melhor de tudo, esses elementos básicos já permitem modelar a maioria dos processos que vocês encontrarão no dia a dia. Agora que conhecemos os elementos básicos do BPMN, vamos falar sobre algumas boas práticas de modelagem. Afinal, não basta conhecer as peças do quebra-cabeça. É preciso saber como montá-las de forma eficaz. Primeiro, mantenha a simplicidade. Um modelo de processo deve ser claro e fácil de entender. Não tente incluir todos os detalhes possíveis em um único diagrama. Lembre-se, o objetivo é comunicar, não complicar. Segundo, use nomes descritivos. Para atividades, use verbos no infinitivo que descrevam claramente a ação. Para eventos e gateways,
use substantivos que indiquem o que está acontecendo. Terceiro, mantenha a consistência. Use os mesmos padrões de nomeação e design em todos os seus modelos. Isso facilita a leitura e a compreensão. Quarto, pense no nível apropriado de detalhamento. Nem todos os processos precisam ser modelados até o nível mais granular. Às vezes, uma visão de alto nível é suficiente. Quinto, valide seus modelos. Sempre revise seus diagramas com as pessoas que realmente executam o processo. Elas podem fornecer insights valiosos e identificar discrepâncias. Sexto, use subprocessos para gerenciar a complexidade. Se um processo é muito complexo, divida-o em subprocessos mais gerenciáveis. Por fim, lembre-se de que a modelagem é um processo iterativo. Não espere acertar tudo na primeira tentativa. Refine seus modelos à medida que ganha mais conhecimento sobre o processo. Seguindo essas práticas, vocês estarão no caminho certo para criar modelos de processo eficazes e informativos. Mesmo os modeladores mais experientes podem cometer erros. Vamos discutir alguns dos erros mais comuns na modelagem de processos e como evitá-los. Primeiro, o erro de não definir claramente o início e o fim do processo. Lembrem-se, todo processo deve ter um ponto de partida e um ponto de chegada bem definidos. Segundo, o uso excessivo de decisões, gateways. Às vezes, na tentativa de cobrir todas as possibilidades, acabamos criando fluxos desnecessariamente complexos. Mantenha as decisões focadas nas escolhas realmente importantes. Terceiro, a falta de alinhamento entre as piscinas e raias. Certifique-se de que as atividades estejam nas raias corretas e que o fluxo entre as piscinas faça sentido. Quarto, a criação de processos espaguete, com linhas se cruzando por todo o diagrama. Se seu modelo está parecendo um prato de espaguete, é hora de repensar a estrutura. Quinto, o uso inconsistente de nomenclatura. Mantenha um padrão de nomeação em todo o modelo. Sexto, a modelagem de exceções como parte do fluxo principal. Use eventos intermediários para lidar com exceções, mantendo o fluxo principal limpo. Sétimo, a falta de contexto. Não se esqueça de incluir informações sobre o propósito do processo e seu contexto na organização. Por fim, um erro comum é modelar o processo ideal, em vez do processo real. Sempre comece modelando como as coisas realmente são, antes de propor melhorias. Evitando esses erros, vocês estarão criando modelos mais claros, precisos e úteis. Agora que entendemos os fundamentos do BPM e da modelagem com BPMN, vamos explorar algumas aplicações práticas e os benefícios que eles trazem. Primeiro, vamos falar sobre a melhoria de processos. Ao modelar seus processos, vocês podem identificar gargalos, redundâncias e ineficiências que não eram óbvias antes. Por exemplo, uma empresa de logística usou BPM para reduzir o tempo de entrega em 30%, simplesmente reorganizando algumas etapas do processo. Na área pública, um município conseguiu reduzir o tempo de emissão de alvarás de 30 dias para apenas 3 dias após mapear e otimizar o processo. Outro benefício importante é a padronização. Com processos bem modelados e documentados, vocês podem garantir que todos na organização estejam seguindo as melhores práticas. Isso é especialmente útil em organizações com múltiplas unidades ou filiais. A modelagem de processos também é fundamental para a automação. Antes de implementar um sistema de workflow ou RPA, que é a Robotic Process Automation, é essencial ter uma compreensão clara dos processos. Muitas organizações descobrem que podem automatizar até 30% de suas tarefas após uma análise detalhada de seus processos. Além disso, o BPM é uma ferramenta poderosa para a gestão de riscos e conformidade. Ao mapear seus processos,
Vocês podem identificar pontos vulneráveis e implementar controles adequados. Isso é particularmente importante em setores altamente regulados, como o financeiro e o de saúde. Por fim, não podemos esquecer do impacto na satisfação do cliente. Processos otimizados significam entregas mais rápidas, menos erros e uma experiência geral melhor para o cliente. Uma empresa de telecomunicações, por exemplo, conseguiu reduzir as reclamações de clientes em 50% após revisar e otimizar seus processos de atendimento. Como vocês podem ver, os benefícios do BPM e da modelagem de processos são tangíveis e significativos, independentemente do setor ou tamanho da organização. Agora, vamos falar sobre um conceito fundamental no universo do BPM, a cadeia de valor. Mas o que exatamente é uma cadeia de valor? Imaginem-na como o DNA da sua organização, a essência que define o que vocês fazem e como entregam valor aos seus clientes. A cadeia de valor é uma representação visual de todos os processos principais da sua organização, desde a concepção do produto ou serviço até sua entrega ao cliente final. Ela nos ajuda a entender como cada parte da organização contribui para o resultado final. Por que isso é tão importante? Primeiro, porque nos dá uma visão sistêmica do negócio. Em vez de enxergar a organização como departamentos isolados, vemos como tudo se conecta para criar valor. Segundo, a cadeia de valor nos ajuda a identificar onde estão nossas vantagens competitivas e onde podemos melhorar. Terceiro, ela é fundamental para alinhar os processos com a estratégia da organização. Sem uma cadeia de valor clara, corremos o risco de ter processos que não contribuem efetivamente para os objetivos do negócio. Na prática, a cadeia de valor é dividida em 3 tipos de processos: primários ou finalísticos, de suporte e gerenciais. Os processos primários são aqueles diretamente relacionados à entrega de valor ao cliente. Os de suporte, como o nome sugere, dão suporte aos processos primários. Já os gerenciais são responsáveis pelo planejamento, monitoramento e controle da organização. Um exemplo prático: em um hospital, o atendimento ao paciente seria um processo primário, a gestão de recursos humanos seria um processo de suporte e o planejamento estratégico seria um processo gerencial. Todos são igualmente importantes para o funcionamento eficaz da organização. A construção da cadeia de valor é um exercício valioso que deve envolver toda a liderança da organização. Ela serve como base para todo o trabalho de BPM e modelagem de processos que virá a seguir. Agora que compreendemos os conceitos fundamentais, vamos falar sobre como implementar o BPM na prática. A jornada do BPM não é um sprint, é uma maratona. Começa com a conscientização e o comprometimento da liderança. Sem o apoio da alta direção, qualquer iniciativa de BPM está fadada ao fracasso. O próximo passo é a criação de uma equipe de BPM. Esta equipe será responsável por liderar os esforços de modelagem e melhoria de processos em toda a organização. Em seguida, é crucial definir uma metodologia clara. Isso inclui a escolha das ferramentas de modelagem, a definição dos padrões de documentação e a criação de um repositório centralizado para os modelos de processos. Um erro comum é querer modelar todos os processos de uma vez. Comecem com um projeto piloto, escolhendo um processo que seja importante, mas não crítico. Isso permitirá que a equipe aprenda e ajuste a abordagem antes de expandir para processos mais complexos. À medida que avançam, é importante criar uma cultura de processos na organização. Isso significa que todos, do CEO ao estagiário, devem entender a importância dos processos e seu papel neles. Treinamentos regulares e comunicação constante são essenciais. Lembrem-se também de que BPM não é um projeto único, mas uma prática contínua. Estabeleçam ciclos regulares de revisão e melhoria de processos. Use métricas para medir o desempenho dos processos e identifique oportunidades de melhoria. Por fim, não se esqueçam de celebrar as vitórias.
Quando um processo é melhorado e traz resultados tangíveis, compartilhem esse sucesso com toda a organização. Isso ajuda a manter o momentum e o engajamento. Implementar BPM é uma jornada de transformação que pode levar sua organização a novos patamares de eficiência e eficácia. Para concluir nossa aula, vamos olhar para o futuro do BPM e da modelagem de processos. Como muitas áreas, o BPM está sendo transformado pela revolução digital. Uma tendência importante é a integração cada vez maior entre BPM e tecnologias emergentes como inteligência artificial, machine learning e Robotic Process Automation, RPA. Imaginem modelos de processos que se atualizam automaticamente baseados em dados em tempo real, ou algoritmos que sugerem melhorias de processos baseadas em padrões identificados. Outra tendência é o movimento em direção ao Process Mining, que usa dados dos sistemas de informação para descobrir, monitorar e melhorar processos reais. Isso permite uma visão mais precisa e objetiva de como os processos realmente funcionam, em vez de como achamos que eles funcionam. A modelagem de processos também está se tornando mais colaborativa e em tempo real. Plataformas baseadas em nuvem permitem que equipes distribuídas trabalhem juntas em modelos de processos, facilitando a colaboração entre diferentes departamentos e até mesmo entre organizações. Além disso, estamos vendo uma maior integração entre BPM e outras disciplinas de gestão, como arquitetura empresarial, gestão de projetos e gestão de mudanças. Isso reflete um entendimento crescente de que os processos não existem isoladamente, mas são parte de um ecossistema organizacional mais amplo. Por fim, há uma tendência crescente de usar BPM não apenas para melhorar processos existentes, mas para inovar e criar novos modelos de negócios. As organizações estão usando a modelagem de processos como uma ferramenta de design thinking para reimaginar completamente como entregam valor aos seus clientes. O futuro do BPM é emocionante e cheio de possibilidades. À medida que as organizações continuam a buscar eficiência, agilidade e inovação, o BPM e a modelagem de processos continuarão a desempenhar um papel crucial nessa jornada. Chegamos ao final de nossa jornada pelo mundo do BPM e da modelagem de processos. Vamos recapitular os principais pontos que aprendemos hoje. BPM é uma abordagem disciplinada para identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar e controlar processos de negócio. A modelagem de processos é uma ferramenta poderosa para visualizar, analisar e melhorar os processos de uma organização. BPMN é o padrão global para a modelagem de processos, oferecendo uma linguagem comum para representar processos de negócio. Os elementos básicos do BPMN incluem eventos, atividades, gateways, fluxos, piscinas e raias, e artefatos. Boas práticas de modelagem incluem manter a simplicidade, usar nomes descritivos e validar os modelos com as pessoas que executam o processo. A cadeia de valor é uma representação visual de todos os processos principais de uma organização, crucial para alinhar processos com a estratégia. Implementar BPM requer comprometimento da liderança, uma metodologia clara e uma cultura de melhoria contínua. O futuro do BPM inclui integração com IA e Machine Learning, Process Mining e maior colaboração em tempo real. Lembrem-se, o BPM e a modelagem de processos não são apenas sobre desenhar diagramas bonitos. São sobre entender profundamente como sua organização funciona e como ela pode funcionar melhor. São ferramentas poderosas para a transformação e inovação. Então, eu os encorajo a começar sua jornada de BPM. Comecem pequeno, aprendam continuamente e não tenham medo de questionar o status quo. Os processos são o coração de qualquer organização e, ao melhorá-los, vocês estão construindo o caminho para o sucesso. Obrigado por participarem desta aula. Espero que tenham achado informativa e inspiradora. Até a próxima!